Olá, querer o que se deve. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Está escrito: na próxima estação, no próximo ano, nessa mesma estação, eu virei e Sara terá um filho. Quero orar pela sua vida, você que está chegando aqui nesse canal, é uma honra. Se ainda não é inscrito, tem um botão aí abaixo, inscrever-se. Em seguida, vai na opção todas. Se for iPhone, você vai nas notificações, nas opções de configurações. E eu quero orar por você nesse momento. Participe da campanha poderosa de 12 meses de libertação mental, espiritual e financeira. Mental, através do conhecimento da Bíblia, um versículo por dia. Espiritual, através do Senhor Jesus Cristo. E financeira, através do Bitcoin em autocustódia, que é uma moeda descentralizada, que o dono é só aquele que tiver a senha. Queridos, eu oro pela sua vida nesse momento. Senhor Deus e Pai Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nesse momento o Senhor opera o milagre necessário em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aqui fala a história de Abraão e Sara. O título dessa mensagem é Querer o que se deve. Muitas pessoas hoje querem o que não deve. Coisas que não têm nada a ver com a necessidade e que de fato traz felicidade. Não existe coisa mais alegre num ser humano do que ele saber que consegue reproduzir um outro ser humano em miniatura, melhor do que ele, superior ou igual. Sara, ela sentia esse vazio e de uma forma miraculosa, Deus vem falar-lhes que ela vai ter um filho no ano próximo, na mesma estação que Deus está chegando ali para falar. Deus opera através das estações. Nós estamos agora na primavera, mês de outubro. Deus com certeza está preparando um milagre para a sua vida para o ano que vem, nessa mesma estação. Os anos reservam milagres que estão nos bastidores. Cada ano vem uma promessa, se cumpre uma promessa de Deus. Deus está fazendo para você promessas nesse momento, que te dará um filho, que te dará uma grande bênção, que te dará uma prosperidade vinda do alto. Precisamos estar com a mente aberta para recebermos as bênçãos. Às vezes, as bênçãos vêm e nós não estamos preparados, porque a mente está fechada, a mente está suja, está poluída, com contendas, com pressões espirituais, mentais, sociais, financeiras, ocupacionais, de trabalhos, excesso de trabalho, excesso de passado. E a mente da pessoa não fica preparada para receber o milagre. Sara aqui recebe a mensagem e absorve mentalmente. Ela precisa querer ter o que se deve e não qualquer coisa. Hoje até boneca reborn as pessoas estão aceitando. Isso não é querer o que se deve. Isso é querer coisas, certas coisas. É necessário querer a coisa certa. Esse canal é voltado a fazer com que queiramos a coisa certa. Existem as coisas certas para serem adquiridas. E as coisas certas, quem mais nos dá é Deus. Não adianta querer certas coisas. A verdadeira liberdade é querer a coisa certa.
querer o que se deve, querer também o que se tem. Se você tem um útero, se você tem um órgão genital feminino ou masculino, no caso do homem, é necessário querer o que se tem para se ter o que se quer. E querer de fato o que se deve. Hoje as pessoas substituem um carro novo por um filho, o progresso por um filho. Eles preferem o progresso ao invés do filho, melhor dizendo. E se for possível, destrói o projeto de Deus, o filho que poderia ser gerado em benefício de um recebimento material. As pessoas estão confundindo de fato o que é que elas necessitam. E a infelicidade corrói, destrói, tira o sentido real da vida. Jesus foi gerado no ventre de Maria celestialmente, vindo do céu. Uma geração de uma criança, ela primeiro é planejada nos céus. Alabacanda, Arabachúria, Alabasteba, Alahas. Infelizmente, nós estamos com as águas bungadas, a ponto de que as pessoas não conseguem enxergar a realidade. Elas estão dentro de um mar revolto, em movimento, aonde não se consegue enxergar o que de fato elas precisam, do que de fato elas necessitam. E como consequência disso, o casamento homoafetivo entre mulheres tem crescido 5,9% no Brasil e no mundo, enquanto os casamentos héteros têm tido divórcios de 4,9% no ano de 2022. O aborto tem sido em 180 mil abortos. O uso de pílula dia seguinte por meninas de 10 a 15 anos tem sido em 23% delas. Imagine como está o organismo dessas crianças. O organismo para se preparar para uma família, para a futura geração. Nós estamos com bebês frágeis, crianças fragilizadas, depressivas, com problemas diversos, mentais, espirituais e financeiros. Essa semana mesmo eu estava ouvindo um jovem de 17 anos que tem trauma de sair na rua, ele se acha feio, ele não tem uma boa autoestima, deixou de estudar porque uma moça gostava muito dele, a moça era muito bonita, ele fala com toda a audácia, e ele tinha vergonha dessa moça devido à sua pobreza material. Ele queria ser um cara bem-sucedido para bancar aquela moça e ele sabia que poderia perdê-la para outro que tivesse boas condições. Então a sua autoestima estava 99% diminuída, ele não tinha forças para lutar e ela acabou engravidando de outro rapaz. Isso são sintomas de uma sociedade fragilizada por falta de recursos financeiros, por falta de comunhão com Deus, por falta de terapia ocupacional, de trabalho que lhe gere resultado, falta de libertação mental, de pureza mental e espiritual. O Senhor Jesus foi gerado por obra e graça do Divino Espírito Santo, e como também aqui Sara vai gerar por obra e graça do Divino Espírito Santo, através do sêmen de Abraão. Porém, tem uma intervenção divina, assim como teve na vida de Maria, mãe de Jesus. É preciso uma intervenção divina em nossa situação, na situação do povo. Eu não estou falando aqui de casas isoladas, estou falando de todos os seres humanos que estão na Terra. As pessoas, as mulheres estão determinando em qual tempo elas querem ter filhos ou não. Isso é satânico. Isso é diabólico.
As pessoas precisam tomar atitude, os homens precisam tomar atitude. A atitude dói. Na atitude decisiva requer coragem, disposição, saúde, força para enfrentar o frio, a fome, o calor, a despedida, a saída, a solidão. É necessário tomar atitudes que não estavam no plano, pois a atitude, a necessidade de gerar é, na verdade, querer o que se deve e não aceitar a derrota da esterilidade. A esterilidade não é de Deus. Nós estamos sendo esterilizados a cada segundo. Somos forçados a pensar do jeito que o sistema quer que nós pensemos e confundimos consumismo com família, com a necessidade de se gerar família. Estamos perdendo a saúde mental, emocional, financeira. Quando eu falo de financeira aqui, a melhor saúde financeira é ter terra, plantar e usar a terra como benefício próprio e de sua família. A zona de terras, que hoje são chamadas de zonas rurais, estão controladas pelo sistema governamental e você não pode criar seus filhos com liberdade. Virou utopia falar em criar filhos com autoridade e liberdade. Mas há uma saída. Jesus é a libertação. Esse canal é um canal de libertário cristão. Embora pareça loucura, Moisés, quando pregou a libertação para o povo de Israel no Egito, era uma loucura. Não era algo normal. Não era algo que todos estavam prontos a enfrentar. A saída da escravidão pelo deserto não estava no plano, mas Deus é aquele que trabalha para aqueles que nele confiam. E ele operou um milagre, abriu até o mar. E Deus vai abrir até o mar, abrir úteros, abrir portas que estão fechadas, abrir o que for preciso para lhe dar a vitória. Alabacanda, alabachuri, alabasteba, alahas. Quem conhece o Bitcoin hoje em autocustódia, quem sabe fazer autocustódia, começa a abrir a mente, começa a sonhar de que você pode viver uma vida livre, pois o Bitcoin é autocustódia, ninguém pode tomar o seu dinheiro. A mulher é comprovado que ela, quando ganha na loteria federal ou ganha qualquer dinheiro, ela larga o marido. Elas não aguentam ver o poder financeiro, elas não foram preparadas para posses. Quem toma posse da terra e dos bens materiais são os homens, os verdadeiros patriarcas, dando-se poder às mulheres, trabalho, emprego, dinheiro, poder. Elas perderam o respeito pelos seus maridos. De cada 10 mulheres que ganham a loteria federal, 8 largam o marido. E de cada 10 homens que ganham a loteria, 8 não largam a esposa. Os homens são polígenos, eles querem mais mulheres para a reprodução, mas as mulheres sempre querem os homens mais altos do topo social e financeiro. E com a desigualdade social e com o destaque de alguns machos, elas vão atrás dos cantores, elas vão atrás dos líderes poderosos, os que estão no topo, e elas se iludem porque elas são hipergâmicas, elas não aceitam o homem, sempre é fragilizado. Isso está na natureza feminina. Isso está no genes selvagem feminino, da fêmea. Ela se deixa levar pelo discurso diabólico da serpente, pela falsa narrativa de que Deus errou, de que Deus mentiu, de que pobreza é sinônimo de fraqueza, de macho fraco. E elas buscam o outro, sempre buscam o superior. E às vezes não adianta ser um servo de Deus, não adianta ter tudo e fazer tudo de bom para elas, porque como a mulher de Cacá tinha tudo, ela disse que não queria mais o relacionamento. Ela morava com o homem mais bonito, o melhor jogador do mundo,
um dos homens mais ricos do mundo, e ele era certinho demais, muito bonzinho, e isso fez ela criar aversão, ela cria aventura, ela cria uma situação diferente. Os casais são atacados todos os dias por aquilo que não precisa, por necessidades que não se deve querer. E aqui Deus vem nos chamar para querermos o que de fato devemos querer. O que devemos querer? Filhos é para serem gerados todos os anos, na mesma mulher. A menstruação é uma reclamação do corpo biológico, dizendo que esse corpo não está pronto para continuar vivendo, está sangrando, e a mulher começa a sentir dores. E aí depois vem o período fértil dela. Ela começa a ovular e sentir mais atração, mais prazer pelo marido. E a partir dali ela pode gerar o período fértil. Coito interrompido, tabela, fazer relações com propósito só de ter prazer. Isso é fugir da vontade de Deus. A esterilidade aqui em Sara foi algo consequente, sofrido, angustiante, mas Deus lutou. A Terra está passando, no modo geral, nesse momento, uma esterilização global. Todos estão passando. Esse canal pode alcançar pessoas isoladas. Uma pessoa que for alcançada através desse canal é suficiente para o meu foco que aqui eu estou. Se não alcançar, que alcance eu. Que me alcance. Pois a mensagem que Deus traz aqui através desse canal, ela é dos céus, não é do homem. Porque o homem tem outros assuntos a falar que ele acha que é mais importante. Mas a bênção dos filhos é a prosperidade, a continuidade, a perpetuação da espécie humana. E é sobre isso que Deus me traz aqui para falar. Que você precisa, que eu preciso, nós precisamos de uma libertação mental, espiritual e financeira. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pela sua vida. Se inscreva nesse canal. Ative o sino para receber todos os dias notificações diárias nesse mesmo horário. Deixe o seu like, é muito importante. Pedido de orações e comentários e compartilhe com 12 nessa campanha poderosa de libertação. Eu oro pela sua vida, Senhor Deus, em nome de Jesus, nesse momento. Que o Senhor faça um milagre na minha vida e na vida dessa pessoa. O mesmo que o Senhor fez na vida de Abraão e Sara, dizendo: no ano próximo, nessa mesma estação, darei a vocês um filho. Senhor, no nome de Jesus, vem trazer o milagre que nós necessitamos e que busquemos o que deve ser buscado. Amém. Graças a Deus.